Nós vamos estudar então a termodinâmica nos sistemas biológicos. Bom, o que nós temos? Para que um sistema biológico funcione, todo o funcionamento, não somente do sistema biológico, mas de qualquer coisa, é necessário que haja uma força motriz. Nós precisamos de uma força que faça com que este elemento funcione, com que haja um certo movimento de uma molécula, que haja um movimento de uma estrutura num sentido para que haja algo se forme ou se degrade. Então nós temos sempre um impulso e esse impulso é a energia. Então a energia, ela é um elemento de extrema necessidade para a manutenção da vida. Não há vida sem energia. Nós temos energia que vai vir tanto do elemento externo à Terra, ao globo terrestre, que seria a energia solar, né? Então nós temos a energia vinda dos raios solares que tanto aquecem a Terra, enviam os raios que iluminam as fontes de radiação que são necessárias para dar o início do impulso da existência da vida. Então a vida, ela é somente possível porque há um fluxo de energia e matéria ao longo dos elementos que compõem a estrutura da vida. Nós temos então que uma necessidade energética para desempenhar as diversas funções biológicas, seja para se movimentar, o nosso sistema nervoso funcionar, o nosso coração bater, nosso metabolismo funcionar, os impulsos elétricos do sistema nervoso central, por exemplo, os impulsos para que os órgãos funcionem adequadamente, entre diversas outras coisas. Então, a necessidade energética, ela existe ainda que nosso sistema esteja em repouso. Mesmo em repouso, o sistema biológico necessita do fornecimento constante de energia. O fato de nós mantermos o equilíbrio de membranas. Nas membranas, nós vamos ter uma concentração de sódio fora grande, uma concentração de potássio dentro da célula maior do que de fora. Então, nós mantemos níveis de concentração de elementos em diferentes concentrações. Só é possível manter estas diferentes concentrações, os limiares de excitação da membrana, o bom funcionamento do nosso sistema biológico, devido à presença constante de moléculas fornecedoras de energia. Portanto, a vida obedece ao mesmo princípio que rege o funcionamento de máquinas, por exemplo, para a engenharia. A vida, ela vai seguir o funcionamento de cada um dos elementos baseado em energia, em produção de energia, em utilização desta energia. Portanto, nós vamos ter a termodinâmica como uma ciência que vai ajudar a dar explicações de como que essa vida se organiza e se estrutura. Então, a vida vai obedecer às leis da termodinâmica. As leis da termodinâmica são divididas basicamente em dois tipos. Nós vamos ter a primeira lei da termodinâmica, que é onde nós temos a energia, ela é conservada, ela não pode ser criada nem destruída. Por quê? Porque a energia, ela segue um fluxo constante. Então nós vamos ter a energia passando de um tipo a um outro tipo de energia, de forma que ela não pode ser criada nem destruída. E a segunda lei da termodinâmica, que então a lei onde diz que o processo será espontâneo se o caos do universo aumentar. Portanto, nós temos uma tendência normal dos sistemas de se desorganizar. Há uma tendência natural de todos os sistemas a se desorganizarem.
Verifique na sua própria vida. A tendência é a desorganização. É mais fácil desorganizar sua casa, é mais fácil desorganizar suas coisas do que organizar. Se você deixa as coisas ao seu próprio curso, elas não tendem a se organizar. Elas tendem a se desorganizar. E o sistema dentro da vida da mesma forma. Então, nós temos o tempo todo trabalho celular intenso para manutenção do equilíbrio, para manutenção da organização. Então, constantemente nossas células tendem ao caos, tendem à desorganização e nós temos uma energia interna dentro do sistema que vai tender a manter esse caos sob controle, esse caos contido, exercendo então uma força que vai manter a organização. Portanto, manter a organização há uma demanda energética muito grande, porque senão o caos tende a se instalar. Portanto, a manutenção do equilíbrio, a manutenção da organização vai demandar uma energia que tende então a ser gasta e a se dissipar neste sistema. Demonstrando aqui, né, a primeira lei da termodinâmica através de um processo de engenharia, né, através de um processo de funcionamento de uma máquina. Nós temos aqui então uma caldeira na qual nós temos a queima de carvão, por exemplo, onde fornece calor, esse calor intenso fornecido, por exemplo, aqui para uma água, né? Então nós temos água que entra em excitação, essas moléculas tendem à formação do vapor, esse vapor vai se deslocando, formando uma pressão dentro aqui de um cilindro, aonde essa pressão tende a empurrar esse pistão. O empurrar desse pistão vai fazer com que haja um movimento dessa roldana, e esse movimento dessa roldana promove um movimento aqui, aonde vai ter então a geração de um tipo de energia, por exemplo, eletricidade. Então, nós vamos ter a transferência de um tipo de energia a um outro tipo de energia. Nós temos um movimento da energia sendo transformada ao longo do sistema de um tipo energético a outro tipo energético, porém, essa energia ela não está sendo destruída, ela está sendo transferida de uma forma a outra forma. Então, calor que vai esquentando essa água, virando vapor, que gera uma pressão, que empurra o pistão gera um movimento, o movimento é um outro tipo de energia, esse movimento gera então uma corrente que é possível então transformar em energia elétrica que vai servir para ser utilizada de uma outra forma e assim sucessivamente. Então a energia dentro de um sistema, ela não pode ser criada nem destruída. Ela sempre vai passar de um tipo a outro tipo. Ah, mas o calor está aí porque colocou carvão e colocou fogo. Então a energia foi criada. Não, a energia não foi criada. Teve o fósforo que está energizado de forma que quando a gente riscar acenda. O carvão, né, fez parte de uma construção dentro do sistema biológico que depois foi trazido para cá, então ele já era um elemento energizado. Então esse elemento, aqui nós temos a explosão da energia, que seria pegar fogo no carvão, mas nós temos uma energia contida dentro desses sistemas para que então seja possível este fornecimento energético desta forma. A segunda lei da termodinâmica, nós temos então a tendência à desorganização do sistema, a tendência ao caos. Então nós temos, quando nós temos uma baixa entropia, nós vamos ter os elementos organizados. Por exemplo, um cubo de gelo congelado, né? Nós temos as moléculas de água bem organizadas e paradinhas. Quando isso começa a derreter, ou quando a gente começa a ferver e isso começa a vaporizar, nós vamos tendo uma alta tendência ao caos. Então, a gente tem uma alta entropia. Então, a segunda lei da termodinâmica vai falar da tendência ao caos do sistema, a tendência à desorganização do sistema, e aí, então, nós vamos buscar, né, a maneira de manter esse sistema organizado, que seria, então, demandar energia para isso. Os sistemas, né, eles são divididos em alguns tipos, então nós temos alguns tipos de sistemas que são chamados de sistemas abertos. É o caso do nosso organismo, ele é um sistema aberto.
Já os sistemas fechados são sistemas que não necessariamente são aqueles onde os seres vivos se incluem, né? Geralmente são sistemas mais como, por exemplo, sistemas de máquinas. Os sistemas isolados são sistemas como, por exemplo, a nossa geladeira. A gente tem um isolamento para que ela continue fria dentro, né, gelada dentro, e não troque energia com o meio exterior. Então, nós fazemos parte de um sistema aberto. A gente troca energia e matéria com o meio. Então, constantemente nós precisamos, né, de repor os elementos de matéria e produzir energia, e essa energia dissipa e nós necessitamos novamente de matéria e nós fazemos essa troca com o meio ambiente. Para isso, então, né, nós vamos ter uma constante manutenção de um ciclo energético necessário para a manutenção da nossa entalpia. Por quê? Porque, na verdade, como eu disse para vocês anteriormente, o sistema tende a uma entropia, que é tendência a desorganizar, e quanto mais calor, maior a tendência à desorganização devido à agitação molecular, à energia que a gente fornece em forma de calor para um sistema. E nós vamos ter a entalpia, que é a energia interna de um sistema para tentar manter isto organizado. Então, os nossos sistemas biológicos nunca vão estar em equilíbrio termodinâmico. Então, nós vamos ter que sempre ter uma elevada entalpia, ou seja, uma produção elevada de energia, para manter a entropia baixa. Ou seja, a gente demanda bastante energia para manter o sistema equilibrado. Então, a nossa alta entalpia, energia interna do nosso sistema, mantém a entropia baixa, a entropia equilibrada. Para a produção dessa energia que nós vamos ter necessária, né, o fornecimento constante de energia necessária para essa manutenção do controle da entropia, nós vamos ter os processos de digestão e produzindo então moléculas que vão servir para processos de degradação, tais como molécula de glicose, de lipídios, com a finalidade de fornecer uma molécula chamada acetil-CoA, que é uma molécula que vai ser a molécula inicial para o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, né, estudado por Krebs, que vai então servir para fazer, né, a captura de elétrons, para então nutrir a cadeia transportadora de elétrons, e aí nós vamos converter a energia, que vai ser o movimento dos elétrons, que nós vamos capturar ao longo dos processos de degradação dos alimentos, e esse fluxo de elétrons vai fornecer uma energia tal, possível de se formar uma energia química. Vai funcionar como um sistema de baterias, onde nós vamos ter a energia sendo colocada na forma de ATP, que é como se fossem as baterias da nossa célula. Então, nós vamos ter a captura dos elétrons, a corrente feita por esses elétrons, e então o fornecimento de energia na forma de energia química, que é a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Nossos sistemas biológicos, eles são grandes transdutores de energia, ou seja, nós vamos fazer o movimento da energia, né, na forma física e na forma química, como eu estava dizendo para vocês, essa captura dos elétrons a partir do momento que nós vamos fazendo degradação de moléculas, degradação de substâncias, e aí nós vamos ter um fluxo de elétrons. Este fluxo de elétrons faz um fornecimento químico de energia na forma de ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, nós vamos ter a energia saindo, né, dos elementos a partir do momento que a matéria entra no nosso organismo. Nós temos os processos degradativos, que nós vamos estudar mais à frente, onde há a captura dos elétrons. Estes elétrons vão fazer um fluxo na cadeia transportadora de elétrons. Este fluxo fornece uma energia tal que possibilita que moléculas de adenosina difosfato capturem mais uma ligação de fosfato e se transforma em adenosina trifosfato, que seria a nossa energia química da célula, como se fossem as nossas baterias das nossas células. O fluxo da energia, ele vai se dar em um fluxo contínuo, onde nós vamos ter o Sol como a nossa energia central,
que vem para dentro do nosso sistema, né, dentro da Terra. Nós vamos ter a radiação da energia solar, essa energia que se dá pelas explosões, né, que acontecem no Sol, e aí essa energia radiante, né, ela faz tanto o processo de energia radiante quanto, né, o processo de aquecimento nosso planeta. Então nós vamos ter essa energia radiante fazendo um processo de estimulação dos elétrons que fica na molécula de clorofila, que estão na membrana dos tilacoides, que constituem a estrutura do cloroplasto. Isso possibilita, essa energização que nós temos na molécula, possibilita a fotólise da água. Nós vamos ter a quebra da molécula de água. Quando a molécula de água é quebrada, os hidrogênios da molécula de água são capturados na forma de NAD, é um tipo de NADP, né, que vai capturar esses elétrons e levar para um ciclo que se chama ciclo de Calvin. Também, através, né, deste ciclo, nós vamos ter a captura do CO2, então o CO2 vai passar por este ciclo para então fazer a construção da molécula de glicose. A partir do processo de fotólise da água também nós temos a formação da molécula de oxigênio que vai ser liberada para o sistema. Isso vai dar o início, né, da vida no sistema biológico, a manutenção da vida no sistema biológico, porque através deste processo, né, a transferência dessa energia e esse catalisador dessa energia, que é o produtor, nós vamos ter a produção dos elementos que vão seguir como matéria para os outros seres vivos, vai ser as primeiras moléculas formadas aí de carboidrato. Então nós temos uma transferência ao longo da cadeia alimentar para os outros seres, né, que vão se alimentando uns dos outros, e nós vamos tendo um fluxo de matéria e, consequentemente, de energia. Então, a energia sai do Sol, né? Nós temos a energia solar, essa energia vai ser, então, depurada, né, no processo que nós vamos ter aqui nas membranas tilacoides do cloroplasto, a produção a partir de água e CO2 de moléculas de açúcar, de glicose, a produção do oxigênio, tanto o açúcar quanto o oxigênio vão servir aos outros seres vivos para a obtenção de energia por meio de processos oxidativos que conheceremos mais à frente. Portanto, a energia solar ela vai participar dos processos energéticos dos seres vivos, tanto de forma direta quanto indireta, porque apesar de ser o ser vivo produtor, que são as plantas que vão utilizar a energia solar para a construção da glicose, essa glicose que é produzida nos produtores, ela vai servir para sustentar toda a cadeia alimentar dali para frente. Portanto, ela se faz bastante necessária. Então, eu tenho um fluxo de energia. Essa energia entra e ela vai sendo transferida, né? Mesmo quando nós fazemos o processamento do alimento, a gente produz a energia necessária ao funcionamento das nossas células, nós vamos dissipando essa energia na forma de calor, e o calor vai ficando no ambiente. Então, na verdade, essa energia não é perdida, ela se transforma de um tipo a outro tipo. Por isso, nós tivemos um estudioso, né? Tivemos um cientista, né, que estudou esse tipo de transferência de energia, que foi o Gibbs, né? Ele estudou e isso foi dado através de uma fórmula que é chamada de energia livre de Gibbs ou energia livre para um trabalho útil, onde nós vamos ter as forças de entalpia e a força de entropia, ou seja, a força que o sistema faz, né, a variação da desordem em função da força da manutenção da ordem, que seria a força entálpica sobre a força entrópica. Então, isso foi estudado por Gibbs e é isso que vai explicar algumas reações químicas dentro da bioquímica, onde nós vamos ter algumas reações químicas, elas acontecem espontaneamente. Por quê? Porque a energia molecular existente para o deslocamento de uma reação química num sentido, ela tem uma energia,
na própria constituição da molécula, na própria força de reação, né, o fato de ter elétrons mais excitados, enfim, uma força de reação num sentido. Então, nós temos alguns elementos de transformação no sistema biológico que têm uma facilidade maior em se deslocar em determinado sentido, voltar para trás aquela reação. Em outros tipos de reação, nós vamos ter uma força para um sentido, mas não conseguimos a mesma força para fazer o sentido reverso. Portanto, nós vamos ter reações químicas que serão reversíveis e reações químicas que serão irreversíveis dentro dos nossos sistemas biológicos. Então, nós temos a variação, né, dessa energia. Ela vai ser, né, a energia interna de um sistema, ela vai se dar pela energia interna do sistema final menos a energia interna do sistema inicial. Então, essa é a variação da energia dentro de um sistema, né? Então, nós temos a variação da energia no sistema, ela tem uma relação com o calor e o trabalho, ou seja, o calor que eu tenho naquela reação química e o trabalho dentro daquela reação, onde nós vamos ter também a influência da pressão, do volume, porém nos sistemas biológicos nós temos isso de uma forma mais controlada, diferente, por exemplo, que em máquinas, onde dependendo das dimensões da máquina e do funcionamento da máquina, isso teria que ser calculado especificamente para cada sistema de máquina, né? Que são os cálculos que geralmente se utilizam em engenharia. Nos sistemas biológicos, nossos processos, tanto a pressão, né, quanto os volumes, eles são geralmente mais constantes. Então, isso faz com que nós tenhamos aí alguns elementos da fórmula que conseguem ser eliminados da fórmula em função de ser um elemento mais constante. Então, como nós estamos em pressão constante, o que nós vamos ter é uma certa variação, né, de alguns elementos que serão necessários serem calculados, mas o volume, como as variações são muito pequenas nos sistemas biológicos e a pressão é constante, a pressão e o volume não são consideradas. Por isso que esse cálculo, né, de energia dentro de um sistema, a energia de um sistema, ela é calculado, né, pela entalpia, que é o calor no sistema biológico, a energia que eu tenho nesse sistema biológico para a manutenção da ordem, né? Impedindo então essa variação aí da desordem, da tendência à entropia. Então isso foi calculado por Gibbs, né, como uma fórmula onde é a chamada energia livre de Gibbs. E aí a partir disso, né, o que Gibbs verificou? Ele verificou que a variação, né, desses sistemas, né, onde nós vamos ter uma variação do sistema mais a variação do meio externo, é que vai dar então a variação do universo, né? Então nós vamos ter tanto os elementos de fora da célula quanto os elementos de dentro da célula, tendo aí suas energias, as tendências da desorganização e aí a produção da energia em função da tentativa de organização deste sistema, né, que seria, nós vamos ter a entalpia exercendo uma força para impedir a tendência da entropia. E aí, então, nós vamos ter as reações, né, dependendo dos aspectos entálpicos e entrópicos, que seria uma força interna para manter a tendência do desequilíbrio sob controle e não deixar este sistema desequilibrar. O que é a morte, né? Por que uma célula morre? Ela morre porque ela perde a capacidade de produção de energia e aí a força de desorganização ganha e aí a tendência é a desorganizar, né? E aí o sistema perde sua funcionalidade por entrar em desordem. Então, os processos, eles tendem à desordem e estes aumentam, né, a organização. E aí o que significa que houve gasto de energia, né? No caso do sistema biológico, é a energia em forma de ATP. Então os processos tendem à desordem e aí nós vamos aumentar a ordem. Só que para a gente aumentar a força da ordem, nós precisamos demandar energia dentro do sistema. Então o ΔG, né, vai ser esse ΔH,
menos T vezes ΔS. Então, se o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, ela der menor do que zero, essa reação é uma reação espontânea, é uma reação exergônica, é uma reação que libera energia para o meio. Se esse ΔG der maior do que zero, ela é uma reação não espontânea, é uma reação endergônica, é uma reação que eu vou precisar fornecer energia para dentro para que ela aconteça. Se o ΔG der igual a zero, é uma reação de equilíbrio, não acontece, né, nos organismos vivos. A gente não tem reações nos organismos vivos de ΔG igual a zero, a gente tem próximo a zero, mas não igual a zero. Ou seja, eu sempre vou ter uma força motriz, uma energia em uma direção para manter este sistema funcionando ordenadamente, de uma forma organizada. Okay? Então, para isso, nós vamos precisar de lançar mão de sistemas que forneçam para nós alguns elementos de energia. Então, uma das formas da gente obter energia é através, né, do movimento de elétrons, como eu disse anteriormente para vocês. Para isso, nós vamos ter duas moléculas importantes, que serão moléculas carreadoras, transportadoras destes elétrons, que vão ser moléculas estruturadas baseadas em estruturas de vitaminas. Essa, por exemplo, que é o NAD, né? NAD, essa sigla vem de niacina, que é uma vitamina do complexo B, adenina dinucleotídeo. Então, nós temos o que? A niacina, vitamina do complexo B, a adenina, a mesma lá do DNA, né? Que faz parte da composição dos nucleotídeos, dinucleotídeo. É esse açúcar de 5 carbonos com fosfato e outro açúcar aqui, ó, de 5 carbono com fosfato, fazendo uma ligação química aqui. Então, essa molécula se chama niacina adenina dinucleotídeo. Essa molécula vai fazer parte das reações de redox, de óxido-redução, onde nós vamos ter, nos processos bioquímicos das oxidações biológicas, nós vamos ter a remoção dos elétrons na forma de hidrogênio, e aí essas moléculas vão conduzir estes elétrons para uma finalidade, né, que será o fornecimento de uma corrente na cadeia transportadora de elétrons. Então, o NAD, ele recebe 2 elétrons, né, na forma aí de 2 hidrogênios, sendo que um se liga nessa porção da molécula e o outro anda próximo a ele, né? Ah, mas aqui tem 2, não tem 2. Um já existia, né? Porque o carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3. A quarta ligação é um hidrogênio. É que não é comum que a gente expresse esse hidrogênio, né? Sabendo-se que tem hidrogênio aqui ó, ao lado de todos esses carbonos. Mas quando vem para cá e nós inserimos o hidrogênio para demonstrá-lo, né? Foi colocado o outro hidrogênio já presente na estrutura da molécula. Então, um hidrogênio entrou, o que fez uma movimentação nessas duplas ligações, né? As duplas ligações se modificam, e o outro hidrogênio que também sai quando das reações com o NAD, ele sai aqui, ó, junto. Então, quando nós escrevemos, nós vamos escrever NAD+, quando ele está na sua forma oxidada, e depois quando ele recebe estes elétrons, nós vamos escrever na forma de NADH mais H+, que é a forma do NAD reduzida, depois que ele recebe estes elétrons. Como essa molécula é muito grande, nós costumamos não desenhá-la quando vamos demonstrar nas reações químicas que veremos à frente. Portanto, nós escreveremos isso na forma de NADH mais H+, nas próximas etapas que vão seguir, onde o NAD será utilizado. Okay? Mas lembrando que o NAD, quando falamos NAD, estamos falando de toda essa estrutura e que ele recebe um hidrogênio com ele e um atraído por ele. Por isso a escrita NADH mais H+, e não NADH2. Um outro elemento que também é um elemento dos processos de óxido-redução, que também vai fazer esse transporte
dos elétrons, né, para seguir para a cadeia transportadora de elétrons, é uma molécula que se chama FAD. O FAD vem de riboflavina, e aí nós usamos uma porção da molécula, que é a porção flavina. Riboflavina também é uma molécula do complexo B, né, uma molécula aí das vitaminas do complexo B. Então nós temos aqui a porção flavina, aí a porção adenina, dinucleotídeo. Então, o FAD significa flavina, adenina, dinucleotídeo. Essa molécula ela vai ser utilizada também para transporte de elétrons em reações de redox, né, de óxido-redução, aonde os hidrogênios que estão sendo retirados das moléculas que estão sendo metabolizadas serão recebidos por essa molécula. O FAD ele recebe os 2 hidrogênios na própria molécula, sendo que um entra nesta porção da molécula e o outro entra nesta porção da molécula, ok? Nesta porção da molécula e nesta porção da molécula. Sendo então que ele é produzido, então ele sai da forma de FAD oxidado para a forma de FAD reduzido, que é a forma de FAD H2. Nos processos que estudaremos, onde nós vamos mostrar a saída de hidrogênios e aí então a necessidade de alguns elementos capturarem esses hidrogênios para levar adiante, nós vamos chamá-lo também pela sigla. Então, usaremos, né, a sigla FAD e depois a fórmula FAD-H2, demonstrando os 2 hidrogênios retirados aqui na molécula. Por quê? Porque essa molécula é uma molécula muito grande para nós desenharmos, então nós não vamos ficar desenhando a cada reação química que o FAD entrar, nós usaremos então a sigla. Mas você já aprendeu, né, que nós temos aqui essa porção, que é a porção da vitamina, a porção flavina, é onde nós recebemos um hidrogênio aqui e o outro hidrogênio aqui. Por isso que a gente fala FAD, FADH2. Seria a recepção de mais 2 hidrogênios para representar, né, esse estado de oxidado ao estado de reduzido da molécula do FAD. Outra molécula importante para nós em bioenergética é a molécula do ATP. A molécula do ATP não é somente a molécula de adenina que consegue fazer essa estrutura energética, nós vamos ter outras moléculas, como a guanina, por exemplo, formando o GTP, entre outras, mas a adenina é uma molécula bem prevalente, onde nós vemos muito essa molécula citada, né, entre os processos. É uma molécula formada de adenina, né, base nitrogenada, o açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, e 3 ligações aqui com o grupo fosfato. Então, essa molécula, né, chamada de adenosina trifosfato. A energia que nós vamos utilizar nos sistemas biológicos, nos momentos em que forem necessários gastos energéticos, nós vamos utilizar por ruptura desta ligação de fosfato. Então, a ruptura da ligação de fosfato dá um fornecimento termodinâmico, um fornecimento energético que favorece um deslocamento de uma reação química em um determinado sentido, que nós estudaremos mais adiante. Então, a conexão desses grupos fosfato na molécula, né, e a energia, consequentemente a energização disso, nós vamos precisar de um elemento, de um outro tipo de energia sendo transferido para favorecer que essa energia se forme. Então, os elétrons que vão fazer um movimento vão favorecer que os fosfatos se liguem entre si, se ligando aqui a essa estrutura de molécula. E aí nós vamos ter essa molécula como sendo a nossa energia química da célula. Essa molécula é a energia na forma de, como se a gente fizesse uma analogia de baterias para a célula. Então, o movimento dos elétrons é como se fosse a corrente elétrica, igual o seu celular. Você vai carregar o seu celular, né, de tempos em tempos lá na tomada. Você pega a energia na forma de corrente que está lá na tomada e vai passar para bateria do seu celular, carregar a bateria do seu celular. E aí então você vai transferir a energia na forma de corrente para a energia
na forma química, que seria essa energia na forma do ATP. E aí essa energia na forma de ATP, como é a bateria, né, o nosso reservatório de energia química disponível para a célula, vai sendo utilizado ao longo dos processos celulares, no qual vai sendo requerido esta energia. Eu vou demonstrar, mas isso será estudado num outro momento, que esse fluxo de elétrons, né, que tanto o NAD quanto o FAD vão trazer, né, que à medida que eles vão capturar esses elétrons, e aí nós vamos estudar isso com mais detalhes num outro momento, mas eles vão então fazendo uma movimentação entre as proteínas que existem na membrana interna da mitocôndria. Isso vai fazendo um fluxo desses elétrons que vai permitir um fluxo de hidrogênios que vai acontecer através de uma proteína ATPase, e aí à medida em que há fluxo destes hidrogênios, nós temos uma força motriz capaz de fazer com que moléculas de ADP se unam a mais um fosfato, formando uma estrutura de ATP, que é a forma mais energizada dessa molécula, a forma de adenosina trifosfato. Porém, neste momento, eu só quero demonstrar que este processo existe, né, que há um porquê os hidrogênios serem capturados pelos transportadores, porque é necessário se fazer aqui um fluxo destes elétrons para favorecer a formação da energia química da célula, mas isso terá um momento oportuno para que a gente possa estudar com detalhes acerca disso. As reações químicas dentro dos processos bioquímicos, algumas delas serão reversíveis e outras irreversíveis. Por quê? Porque nós vamos ter uma energia necessária para um deslocamento químico. Então, existem energias que são de igual forma para um sentido ou para outro sentido. Então, nós vamos ter o ΔG próximo a zero. Como eu disse para vocês, nós não temos ΔG zero no sistema biológico, mas nós vamos ter um ΔG próximo a zero. Esse ΔG próximo a zero, essa energia para fazer um deslocamento químico, tanto de um lado quanto do outro lado, ela vai acontecer, né, com uma possibilidade de reversão da reação química, porque a energia, tanto para um deslocamento num sentido quanto no outro sentido, é praticamente a mesma. Porém, existem reações químicas onde o ΔG é muito negativo, né? Então, nós vemos em algumas reações químicas, por exemplo, aqui a via glicolítica, nós temos aqui um ΔG de menos 16,7 kJ/mol, aqui um ΔG de menos 31,4 kJ/mol, aqui um ΔG de menos 14,2 kJ/mol. Essas reações são as reações irreversíveis da via glicolítica, ou seja, o ΔG é muito negativo, portanto, a reação química acontece num sentido, mas ela não consegue reverter. Outras reações químicas acontecem tanto num sentido quanto elas voltam para o anterior, que nós temos isso acontecendo na forma de equilíbrio químico. À medida em que acumula muito desse elemento, se eu não estou consumindo para cá, ele tende a voltar, um pouco dele tende a voltar a ser este. Então, nós temos reações químicas reversíveis, onde o ΔG é próximo a zero, ou seja, a mesma energia praticamente que eu uso para fazer o deslocamento, é o mesmo impulso que a molécula tem para se fazer esse deslocamento. Então, a concentração dessas substâncias é que vai mandar a força aqui. Quanto mais concentrado dessa, a tendência é deslocar para esse sentido. Quanto mais mais concentrado dessa, a tendência é deslocar para este sentido. Já nessas outras reações, onde a energia para se fazer o processo demanda inclusive um fornecimento energético, que nós temos ATP aqui sendo fornecido, a energia para um deslocamento não permite, essa molécula não tem força de energia para voltar a ser a molécula anterior. Portanto, são reações chamadas de reações irreversíveis. Uma vez que isso se desloca para cá, não volta a ser isso. Ele vai ficar disponível para outros processos, mas não desloca de volta para aquele outro tipo de estado molecular.
ok? Portanto, a reversibilidade das reações tem uma relação direta com a força termodinâmica envolvida nestas reações. Então, a termodinâmica é uma matéria mais complexa, muito utilizada principalmente nas ciências exatas, na engenharia, para explicar funcionamento de máquinas, mas é através da força das leis da termodinâmica que os sistemas biológicos funcionam da maneira como nós conhecemos. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima!